tarde a todos. Boa tarde. Nós resolvemos trabalhar esse tema essa semana, e especialmente em função da preocupação que os espíritos orientadores desta casa estão tendo com o excesso de medicalização da nossa saúde. O irmão Antônio Grimm, na última aula dele, fez um bom trecho da aula, colocando essa preocupação, a orientação, e como a aula dele é exatamente para nos trazer base, embasamento para trabalharmos nos núcleos, nos sentimos no dever de trabalharmos juntos. E daí nós perguntaríamos, porque algum dos irmãos pode estar se perguntando, por que trabalhar a questão da medicalização numa casa espírita, onde a gente vai buscando esclarecimentos e buscando melhorar nossa comunicação enquanto espírito. A questão é que nós estamos encarnados. E encarnados estamos com um projeto encarnatório, onde, em função do que sabemos, do que temos condições de oferecer, nós fizemos nossos compromissos conosco mesmos. O espírita de hoje não tem a preocupação de com quem ele estabeleceu o compromisso. Nós não temos mais aquela afirmação, não fazemos mais a afirmação que até bem pouco tempo ouvíamos dos espíritas: me mandaram para cá, me disseram para fazer isso. Com relação aos espíritos orientadores, os espíritos orientadores se somam a nós, nos orientando, nos ajudando a criar sustentabilidade para fazer o que temos o compromisso de fazer, um compromisso estabelecido sempre conosco mesmos. Portanto, com Deus, porque Deus é imanente em nós, como é imanente em toda a obra dele. Nesse processo de nos darmos ciência de que estamos aqui exercendo-nos num projeto encarnatório, que entra os nossos cuidados com o corpo, que é o instrumento primeiro do espírito. Quem sabe se amanhã a Terra amanhecer com péssimas condições de trabalho, mas conseguirmos que o nosso corpo permaneça em ordem, nós faremos um ótimo trabalho num planeta que está desgastado e exaurido. Porque o segundo instrumento, quem sabe, que é o planeta, que é a casa aí, mãe nossa, está ruim, mas o conjunto aqui está em condições de trabalho e é capaz de prestar um bom serviço. Aí nós entendemos a importância do corpo físico, que hoje já não dá mais para falarmos em corpo físico. Hoje nós já diríamos nosso sistema celular, porque físico não existe mais depois da física quântica. Existe um conjunto espiritualizado, um conjunto que é quântico, onde estruturas e unidades se combinam, se coordenam para compor quadros energéticos, compor campos energéticos que também se combinam para ir compondo cada vez mais campos melhores e mais especializados. E aí que entra a questão da medicalização e etc. Então nosso tema de hoje é uso racional do sistema de saúde, dos medicamentos e qualidade de vida. Quando falamos em qualidade de vida, nós estamos falando em qualidade de vida aqui no planeta, porque sabemos que a vida é eterna. Qualidade, nós estaremos eternamente nos propondo a fazer uma boa qualidade de vida. Especialmente hoje vamos trabalhar a qualidade de vida aqui no planeta. Falar de atenção farmacêutica numa casa espírita é um convite a assumirmos a responsabilidade por bons resultados, por qualidade de vida, criando sustentabilidade para cumprir nossos desideratos missionários. Assim, os medicamentos assumem a condição de componentes, passam a ter função secundária
e o processo passa a ser o agente principal. A preocupação de profissionais da saúde não é só dos espíritos encarnados. Os profissionais da saúde estão preocupados, não digo médicos, porque o médico ele é qualificado pela Escola de Medicina Ocidental para receitar. E ele já sabe que na cultura ocidental, quando nós vamos a ele, nós vamos buscar uma receita. Então ele receita na consciência de ser dele, dentro daquilo que ele foi qualificado, atendendo o que buscamos. A nós cabe, ao procurar o médico, selecionar, primeiro, selecionar o médico, construir os diálogos que vamos fazer com ele, e antes disso, verificar se o que estamos sentindo, o que está nos acometendo, se aquilo é pertinente que busquemos um médico que vai receitar a alopatia ou que busquemos os outros meios de tratamento que estão disponíveis aí. A maior preocupação é essa, é que a gente perdeu esse nexo que é, primeiro, conosco mesmo, uma responsabilidade com a nossa saúde, saber que nós temos que ser o primeiro médico, o primeiro psicólogo, o primeiro filósofo a quem que pergunta e que pergunta a alguém e pergunta a nós mesmos. Além de perguntar, pergunta a si mesmo. Pesquisa em si mesmo. Verifica se o que está sentindo é pertinente ir para a alopatia ou se é pertinente ir para os tratamentos complementares que aí estão disponíveis. Nós vamos falar depois. Quando nós vamos fazendo essa trilha por esse caminho, do perguntar, do observar, do garimpar em nós, por que eu estou sentindo isso, quais foram meus comportamentos ontem, o que foi que eu comi, quanto de água eu bebi, aí às vezes vê que não bebeu nenhuma, está com dor de cabeça, não é para tomar alopatia, tem que beber água. Estou com dor de cabeça porque fiquei num ambiente extremamente fechado muitas horas, tudo lacrado com ar-condicionado e muita gente, e me faltou oxigênio nascente, de qualidade. Eu tenho que aumentar o exercício respiratório, não precisa nem ir, quem sabe, para outros profissionais. Primeiro ir aos recursos naturais que estão disponíveis e que nós já trazemos um sistema pronto para a utilização. Trazemos o sistema pronto para a hidratação, a entrada de água pela boca, nós já trazemos o sistema respiratório pronto, nós já trazemos esse sistema aqui, esse dínamo, para imprimir uma dinamicidade no sistema, um movimento, fazer uma caminhada, liberar os neurotransmissores que nos tragam equilíbrio, para irmos, então, verificando se há a necessidade do médico e da alopatia. Porque se formos ao médico, nós vamos para a alopatia. E é bom a gente sair dessa queixa, porque ela está uma queixa pobre. A gente vai ao médico e volta dizendo, ele só sabe receitar remédio. Mas, gente, ele é qualificado para isso. O currículo de medicina da escola brasileira, vamos falar da brasileira, mas a ocidental é toda assim. Mas vamos restringir ao nosso país. Da escola brasileira, trabalha expressamente a alopatia. Eles têm, para ter ideia, num curso de 6 anos, só o básico de medicina são 6 anos inteiros. Eles têm um semestre de bioquímica, que é quase nada. Para formar alguém que precisa conhecer esse organismo inteiro, um semestre de bioquímica, com 2 dias de aulas semanais, eles não têm uma aula sobre a importância da água, mesmo. A água vai entrar no seu organismo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mais aquilo outro. Não tem, eles não têm uma aula sobre os mecanismos de oxigênio no nosso organismo. Quais são os mecanismos de ação do oxigênio no organismo?
que o oxigênio vai entrar, vai pela via respiratória ser enviado para as artérias que passam no coração, que saem do coração, via artérias vão viajar e alcançar todas as nossas células, porque as artérias vão ramificando, vão para arteríolas, depois vão para vasos ainda menores, que irrigam todas as células, que todas as células vão receber esse oxigênio, com ele vão fazer a sua combustão dos açúcares que recebeu, vão transformar esses açúcares em energia, vão liberar monóxido de carbono, que com a pressão do oxigênio, que é um gás que entrou, pressiona o monóxido de carbono para ele ir embora, ele volta para o pulmão e o pulmão expele pelas vias respiratórias para fora. Sequer esse mecanismo de ação que é básico aqui, esse é básico. Isso é, o que eu falei é o básico do básico, isso se desdobra muito mais, o nosso tempo é pouco. Nem isso é feito, é proposta do currículo da escola de medicina, do curso de medicina. Como não é parte do currículo e a carga de matéria é muito grande, a carga das matérias naturais, vamos chamar das ciências naturais, e dos produtos naturais, ela é zero, mas em compensação as demais cargas são altas. Com isso, eles acabam ficando, eu diria que, massacrados naqueles compêndios que eles vão ter que se formatarem para cumprir o que é o currículo da escola. Formatação para produtos alopáticos, aprender sobre os alopáticos que existem, quais são as classes, para que elas servem, o que elas fazem, etc, etc. Com isso, se nós queremos uma saúde boa, que não estejamos intoxicando o nosso organismo com produtos sintéticos, pesados, com efeitos colaterais, que não seriam para casos simples como que nós estamos banalmente fazendo, nós precisamos conhecer um pouco mais de nós, querer nos perguntar e querer ir para os métodos naturais antes de permitir a doença avançar e aí se transformar para uma necessidade alopática. Nós não estamos aqui para falar contra a alopatia. É o contrário, nós valorizamos a alopatia, ela sim é salvadora de vidas aqui no planeta, quando usada corretamente. Quando nós vamos banalizando e usando de forma precária, ela pode inclusive encurtar nosso capital de vida, porque a gente vai sofrendo intoxicação, né? A indústria desenvolve um produto que é para a pessoa utilizar no máximo 28 dias. Nós temos uns aí, que são para gastrite. Não vou falar nome, que seria antiético. Nós temos uma classe que já se desdobrou em duas classes, que eu saiba, pode ser que tenha desdobrado até mais, porque eu não tenho tempo de acompanhar a alopatia. Mas nós temos hoje duas classes de produtos para gastrite, que seria realmente para gastrite, que seria para usar no máximo 28 dias. Tem irmãos nossos que usam 6 meses, a 1 ano, a 6 meses, a 2 anos. Foi no médico uma vez, o médico receitou, ele sentiu bem, ele continua usando. E é isso que nós precisamos ter, uma visão de processo melhor, o processo saúde, o processo cura, o processo buscar profissionais de saúde e nos orientar e usar medicamento. Esse conhecer o processo seja um objetivo nosso, para que nós possamos deixar os medicamentos entrarem na nossa vida como componentes no conjunto de construção de saúde. Até aqui foi bem? Está claro o objetivo? Centro Espírita como centro de instrução e educação do espírito,
portanto, do homem que é espírito encarnado. É sítio de mentalidade e, se corrigir distorções requer mudança de mentalidade, requer a participação das casas de religião. Até bem pouco tempo seria incompatível vir aqui e ouvir falar de uso racional de medicamentos, que até bem pouco tempo nós estávamos na linha de pensamento linear, que era o da física clássica, e com a física clássica, no período da física clássica, estamos falando mal dela, ela foi ótima, no momento dela era ela mesma quem tinha que existir. Ela nos permitiu alcançar condições de ser pessoas capazes de enxergar o cosmos de forma diferenciada e, portanto, nos encaminhar para a física quântica. Mas, até bem pouco tempo, nós tínhamos o pensamento linear e nós conseguíamos colocar o corpo e o espírito. E a gente ia no mercado buscar comida para o corpo e ia na casa de religião buscar comida para o espírito. Esse momento é que passou e nós avançamos para, em qualquer lugar que estivermos, como seres encarnados, nós estaremos ali cuidando do corpo e do espírito. Estou na casa de religião, ela há de ser uma casa que me ajude a me orientar para cuidar do corpo e do espírito. Estou no supermercado, ele tem que ser um lugar que decentemente me permita cuidar do corpo e do espírito. Eu fui a uma sauna, há de ser uma sauna que me permita ali cuidar do corpo e do espírito. Não deu para fazer os dois, a gente se retira e procura um outro lugar que nos permita isso, porque já sabemos que durante o nosso projeto encarnatório estaremos nós em corpo e em espírito em todos os lugares, o tempo todo, cuidando do corpo para que ele possa cumprir o seu desiderato de servidor do espírito que fez um projeto encarnatório e que, com muita fé em Deus e com a ajuda e orientação dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, desses irmãos cientistas que estão aí descobrindo o mundo e nos colocando em artigos, e nós aí, graças a Deus hoje, com bibliotecas no bolso, podendo acessar onde estivermos, acessamos na praia, acessamos no ônibus, acessamos enquanto espera a comida chegar, num lugar que vai comer. Hoje tem o luxo de carregar uma biblioteca no bolso. E com esse manancial todo de informações, nós irmos conseguindo que este servidor tenha uma qualidade de vida que nos permita alongar o nosso tempo aqui. Por exemplo, vamos pensar as pessoas que chegaram na minha década. Cheguei em 52, então a década de 50. Na década de 50, a gente conhecia mulheres velhas, era com 50 anos. Com 50 já era velha. E ia embora também. A gente conhecia, na minha região, que é região pobre, muito pouca gente com mais de 50 anos. E velhinhas já sem dentes, já não conseguindo enxergar, toda arrugadinha, toda curvada, não conseguindo fazer nada, ficava profundamente infeliz, ia embora logo e tal. Hoje, nosso capital de vida, isso é para mostrar o que é o cuidado com o servidor, né? A asepsia melhorou, os banheiros dentro de casa limpíssimos, mais limpos do que a sala, porque a sala e a cozinha todo mundo mexe, no banheiro não é todo mundo assim, vai mexendo no nosso banheiro. Então melhorou a asepsia, melhorou medicina, melhorou a nossa concepção de vida mesmo. Os capitais de vida já avançaram e hoje é presumido que nós aqui vamos viver até 90, 100, cento e muitos anos. A Mariana Zatz, que é a nossa maior geneticista hoje no Brasil, mulher viajando o mundo inteiro, fazendo bancas de doutoramento por aí, orientadora de bancas de doutoramento.
trabalhadora, bonita, simples, tudo de bom assim, já afirmou para nós que nosso genoma permite um capital de vida para 130 anos. E pode saber que se nós chegarmos aos 130, ela já vai ter encontrado mais um genoma ali que nos permite 150. Porque é assim, vai descobrindo outro e outro e outro, e vai descobrindo situações aléricas que um colabora com o outro e aquilo vai avançando. Mas para isso nós temos que já irmos nos qualificando no cuidado com o corpo, que é o que nós temos. Produção de saúde, consciência, disciplina, determinação. E combinação de parâmetros como objetivos, projetos e metas. Será que nós hoje somos uma cultura que fazemos objetivo, projeto e meta, inclusive no que diz respeito à linguagem falada para a saúde? Nós estamos tão inocentes que nós somos capazes de, numa boa segunda-feira, 8 da manhã, a gente dizer: amanheci podre. Estou cansada. Segunda-feira, a pessoa teve o domingo inteiro para se deliciar com essa cidade maravilhosa, mas amanheceu cansada. O que é que ela está imprimindo para o seu organismo? Porque ela é o espírito. E o espírito é quem faz a autoria da história. Ele é o autor da história. Ele é o escritor da história e é o prescritor. Eu prescrevo como espírito para o sistema, o servidor, executar. Olhar para alguém e dizer: eu não quero falar com você. Porque nós não precisamos ir para coisas grandes, não. Coisa grande haverá de estar acontecendo pouco na nossa vida em matéria de ruim. O que nos danifica muito, nós aí, graças a Deus, que já somos mais ou menos organizados, danifica muito nossa vida, nosso cotidiano, essas coisas que a gente fala. Não, só fiz uma brincadeirinha. Mas é uma brincadeirinha que vai para onde? Qual é o objetivo? Qual vai ser o objetivo? A saúde. Quero ter saúde, eu quero ser saudável. Qual é o projeto que você tem? Um projeto de fazer a linguagem falada, a linguagem do movimento, a linguagem trabalho, a linguagem estudar, a linguagem acessar a minha bibliotequinha e carrego no bolso para alcançar a meta. E a meta qual é? Saúde. Qual é a meta? Felicidade. Tenho certeza que é, quem sabe, das poucas coisas que nós somos unânimes. Eu posso querer ficar casada até desencarnar e pegar um que não tem marido, cadê a Célia? E a Célia não querer ficar casada até desencarnar, dizer: pelo amor de Deus, eu estou de paciência cheia com esse casamento, eu quero acabar com ele. Eu posso querer que meus filhos morem perto de mim e esse senhor dizer: não, eu quero que eles morem longe porque eles perto atrapalham muito na minha casa, toda hora tá bom de ir para lá explorar uma coisa. Eu posso querer fazer, estudar e ler muito, e essa moça diz assim: eu já li muito e eu agora não quero. E nós, se formos fazer enquetes por aí, perceberemos isso. Quais são as duas coisas que somos unânimes? Todos queremos saúde. Todos queremos felicidade. Só um minutinho. Para isso, nós temos que olhar assim: eu objetivo na saúde? Eu faço objetivo na saúde? Quais os projetos eu faço? Porque os projetos nos orientam para a ação. E quais são as metas que eu coloco para mim mesma? Pois não, senhor? A senhora está dizendo que a autossugestão ela funciona em tudo que é organismo, a autossugestão?
Por exemplo, não é, nós não vemos nós não vemos autossugestão como víamos até antes de alcançarmos um conhecimento melhor da física e da química e da matemática. Nós vemos autossugestão de uma maneira plausível, que esses jovens que estão aqui, esse rapaz, essa moça, aquela lá, sintam consistência no que estamos falando de autossugestão. No momento em que é eu mandando em mim mesma, não é? Correto. Auto? Correto. Tá. Eu autorizei ao meu sistema apodrecer, porque eu afirmei que estou podre. Eu autorizei. Eu gero um campo, porque nenhuma palavra, não há fonema vazio. Não há nada vazio no cosmos. No cosmos, isso qualquer livro de física que o senhor pegar, vai dizer, tudo é energia. Tudo. Tudo é energia. Os fonemas são energia. São padrões vibratórios que o senhor colocou em ação. Alegria tem uma vibração. Ódio tem outra vibração. Raiva tem outra vibração. Amor. Alimentar. Dejetar. Fazer micção. Tudo isso tem vibração. Tudo é vibração. E nós estamos combinando campos vibratórios o tempo todo. E voltando aqui para o assunto de hoje, que é medicação, cada medicamento que nós ingerimos, nós estamos ingerindo campos vibratórios que se combinarão com os nossos. E comporão novos campos. Por quê? Porque... E esses novos campos têm que ser restauradores. Restauradores. Eu não posso pegar um medicamento que foi desenvolvido para alguém terminal, que vai tomar aquilo apenas para morrer sem dor, e colocar no meu organismo que tem projeto de vida pela frente. Só um minutinho, eu não posso pegar um medicamento que é indicado para minha tia, que tem um determinado padrão vibratório, que com isso ela produziu uma determinada doença, que se revela de determinada forma, e tomar porque aquilo fez bem a ela, na dor que ela estava sentindo, e eu estou com uma dor assemelhada à dela. A expressão da dor, eu penso que é assemelhada à dela pela descrição, mas eu não sei qual é a dor dela, porque eu não sei qual é a origem. Porque a senhora está dizendo que as moléculas de água têm memória, como todo mundo diz, né? É isso? Tem. A senhora pode falar um pouco da homeopatia, já depois? Em outra palestra. Hoje não vai, já sei que hoje não dá tempo. Mas eu posso colocar aqui como pauta. Tá? Como é que é o princípio da homeopatia e que beleza que é. O princípio da homeopatia. Quanto mais você dilui, ainda sobra memória ali, né? E com cada diluição é acompanhada de uma dinamização, você ativa o campo. É interessante. Ao invés de diminuir, ele aumenta. É. Pela dinamização de quem está fazendo ali, que está acontecendo ali. A água tem memória, né? Tudo no universo tem memória. Vamos aqui, só para responder bem o senhor mais rapidinho. Está aqui um átomo. Ele continuaria existindo se ele não tivesse memória? Para que o movimento eletrônico dele continuasse acontecendo, que os nêutrons, os elétrons e os prótons dele, e o próton, porque próton é um, que o próton, que a sua carga central é o núcleo, é o que dá peso, é o que mantém a integração, que os elétrons não tivessem memória, que o próton não tivesse memória, os nêutrons não tivessem memória, e que eles fossem desmemorados. Eles manteriam a ordem? Não. Perderiam a ordem, e uma vez que perde a ordem, o que acontece? Ocorre o desmoronamento daquela estrutura. É. Para nós, tudo é memória.
mas inclusive fundamentado não só na questão da ciência, que nos ampara nesse conceito, como fundamentados no nosso sentido filosófico religioso. Nós não concebemos Deus desmemorado. Concebemos Deus como a memória de todas as memórias. E é imanente em todos nós. E em todos nós ocupando todos os espaços. Ninguém vai chegar e com uma maquineta medir que Deus na Nádia está no braço, e nesse rapaz está na orelha, que no outro está na cabeça, está no pescoço. Não. Deus é uma energia que emana, ocupando todos os espaços. Se ele é a memória de todas as memórias, ocupa todos os espaços têm memória. Correto. Tá. Então vamos lá, nos objetivos metas, a gente colocou uns pontos aqui. Né? A alimentação funcional, que há de ser uma alimentação natural, sem agrotóxico. Que é um ponto, para nós hoje, o calcanhar de Aquiles, porque nós falamos mal de agrotóxicos, somos capazes de falar mal dessas empresas poderosas aí, que estão acabando com o planeta e com a população, de abelhas minhocas até os humanos. Nós somos capazes de quase malhá-los como Judas, mas nós endossamos o capital deles indo lá comprar o produto deles. É Monsanto? Não cite nome, isso aí eu não posso fazer, é antiético. Então, imagina, será que tem coerência? Quando eu vou para os objetivos, meu projeto é saúde, né? Meu objetivo é ser uma pessoa saudável, que não seja um peso para a sociedade, que não seja um peso na família, um peso na comunidade, como diria no meio rural, que eu não seja o toco para alguém tropeçar, mas aí eu faço uma alimentação que não corrobora. Então eu estou realmente tendo projeto? Estou tendo meta, eu estou só falando, mas não faço a prática? Ah não, mas é porque a feira é 10 quarteirões da minha casa. Tá, por não caminhar 10 quarteirões, vale a pena o que você vai se expor depois a viver? E vai expor sua família a viver? Na minha família, de vez em quando, eu tenho que dizer, olha fulano, você está fazendo a opção de ficar doente. Eu só espero que você não esteja achando que toda essa família, seus filhos, netos e etc., estão fazendo a escolha de ser doente com você, se trancando dentro de uma casa e dentro de um hospital com você. Já crie, aí bom, você está com um projeto, objetivo e meta de ficar doente, já crie também o de ficar doente sozinho, porque nós todos queremos fazer da medicalização, a medicalização de qualquer jeito e etc, etc, e a alimentação de qualquer jeito, posturas de qualquer jeito, mas na hora que fica doente quer companhia. Perguntou para aquelas pessoas, você está afim de abrir mão do seu mestrado no Canadá para ficar aqui tomando conta de quem ficou doente, optou por ficar doente? Está afim de vir embora? A pessoa está lá num outro país trabalhando, empregado, mas tem que vir embora porque a mãe está mal, não tem quem cuide e etc. Mas será que é justo? Cadê a justiça? Justiça em nós, que eu falo. Nós buscamos muita justiça dos tribunais, a justiça nos medicamentos, mas nós não buscamos a justiça dentro de nós na hora das escolhas. O consumo adequado de água, pagando ou não, ela está na nossa conta. Pagando ou não, desculpe, bebendo ou não, ela está na nossa conta, já está paga. Agora um grupo enorme de mulheres da minha idade dizem, eu não tenho sede, eu não tenho vontade de beber água. E eu duvido que se deixarem boas bebidas, coloridas e adoçadas naquela geladeira delas, que no fim do dia essa bebida esteja todinha lá, sem tirar nenhum copo. Não, eu não tenho vontade de beber líquido. A minha pergunta é essa. E quando a sua secretária, ou nora, filha, sei lá quem lá, deixa lá na sua geladeira as bebidas coloridas e adoçadas, ficam lá inteirinhas até azedar? Não, elas eu bebo. Ah, então,
Está explicado. O consumo de sol. Agora resolvemos que o sol é um terror. Fabrica todos os cânceres da vida. E aí como fica a nossa melanina, inclusive para proteger a própria pele do câncer? Como fica? A produção de melanina, que todo mundo só toma sol com bloqueador, e a indústria se dando super bem, aí bloqueia, aí não tem melanina na pele. Se expuser, quem sabe, um dia, é capaz de, aí sim, fazer uma degeneração no DNA de célula ali, que ela não tem defesa. Ela nunca foi exposta. Da hora que aquele serzinho chegou ao mundo, a criança, até e as células ali se reproduzindo, sempre sem a experiência do sol. Daí como fica a vitamina D? Agora nós já estamos indo para médicos para receber receita de vitamina D em doses que a legislação brasileira não permite vender como natural. Só permite vender com receita médica, que as doses são muito altas. E aí tem um compromisso da indústria, do médico, de quem prescreveu e etc. Porque na falta do sol, da produção natural, da sustentabilidade de saúde pelos métodos naturais, a pessoa tem que se encaminhar para uma dose cavalar prescrita por médicos e só vendidas em farmácia quando está aí disponível e grátis para ela. Quero só passar uma experiência para os senhores. Eu sou do meio rural, onde a gente trabalha o dia inteiro na roça, tomando sol. Nem se ouvia falar em protetor, então não tinha bloqueador solar, nada disso. Eu não conheci um câncer de pele na minha região durante todo o tempo que trabalhei lá. E faço um trabalho, semana que vem, com fé em Deus, estarei lá. Faço um trabalho lá, um deles no meio rural, numa reserva, palestra, orientação, atender gente, conversar com gente, perguntar, e continua câncer de pele. E quem mora lá, não tem. Mas o que os cientistas dizem sobre a camada de ozônio está diminuindo Não, está diminuindo. Isso não quer dizer que ela esteja com uma carga tal que nós não possamos tomar o nosso sol de cada dia. 30 minutos de sol sem proteção nenhuma para produzir vitamina D. É isso. Com ozônio, sem ozônio, nossa defesa continua para esse período de sol. Exercícios respiratórios. Quando eu coloquei do oxigênio aí, já está explicado a necessidade dele. É fundamental. Caminhada, alongamento e atividade física para atender o nosso dínamo, manter o dínamo funcionando, e a qualidade do quarto de dormir e do sono. Como estão nossos quartos de dormir? Um número, não estou dizendo todos. Alguns quartos de dormir deixaram de ser ambiente de reciclagem do espírito e passaram a ser ambiente o contrário, que é o tal do ambiente díase. Ele não é um ambiente que nos chama para nós. Ele é com equipamentos que são todos díases. São equipamentos emitindo mensagens, emitindo campos, espraiando, e nós ali enquanto espíritos tentando nos recolher, nos interiorizar, nos reciclar. E sem contar que são equipamentos com campos eletromagnéticos contrários ao que nós precisamos para a saúde, que é o computador, o celular e a TV. A gente carregou para o quarto. O nosso aconselhamento é, se a pessoa tem esses elementos no quarto, não quer voltar com eles para a sala, que as salas de hoje são lindíssimas, é melhor que ela tenha um colchonetezinho enroladinho debaixo da cama. De noite ela carrega o colchonete, põe na sala, dorme com qualidade, porque as salas estão lindas. De manhã enrola seu colchonetezinho, enfia lá debaixo da cama de volta, enfia num cantinho do quarto e usa o quarto só para esses equipamentos.
Porque nós temos esse direito de mudar, nós temos o direito de mexer na nossa casa e de nos movimentar em direção a quê? Aquilo que nos permita uma melhor qualidade de vida. Porque quando nós perdemos isso, toda essa sala bonita, todo esse programa, esse mais aquele, perdem a graça. Vamos para o próximo. Na complexidade, aí vamos lá. Na complexidade dos medicamentos e dos remédios, qual é a diferença entre medicamento e remédio? Como é que nós vemos isso? Há conceitos mesmo de medicamentos. Então, no conceito farmacológico, medicamentos são os produtos sintetizados, produzidos especificamente com fins de cura, de tratamento, de cura ou de diagnóstico. São sintéticos em geral. Mesmo que sejam oriundos de produtos naturais, nós temos muitos medicamentos que são oriundos de plantas. Por exemplo, Tamiflu é oriundo de anis estrelado, mas ele já é sintético porque ele é o princípio isolado. Você isolou, sintetizou ali e vende. Tá. Esses produtos, eles devem ser utilizados com fins específicos dentro de necessidade, na maneira certa, na hora certa, já sabendo que eles já estão eles estão na forma de estruturas e de dosagens que não é para a gente levar na valsa. Remédios são todos os recursos utilizados para nos fazer sair de um estado de desequilíbrio para a saúde, assim como os medicamentos também são. Só que, por exemplo, a argila medicinal é um remédio. Chá de erva cidreira para nos relaxar, remédio. Um chá de confrei para banhar uma ferida e fazer cicatrizar, remédio. Extrato de própolis, remédio. Em geral são mais leves, os organismos os assimilam com menos custo biológico, estão mais compatíveis com o sistema, não o agridem, não o agredindo, não faz o que nós conhecemos como efeitos colaterais. A proposta é, nós que habitamos um país que tem a maior biodiversidade do planeta, nessa biodiversidade tem a maior biodiversidade de plantas medicinais e de recursos naturais benéficos à saúde do planeta, nós irmos nos aprimorando em utilizar e nos escaparmos dos processos de doença o máximo possível, porque vamos conseguindo tratar antes que aquilo se transforme numa patologia grave. Uma vez transformado, nós vamos recorrer à medicina alopática, aos métodos de intervenção mais drásticos e etc. Esses países, Índia, China, que usam a medicina ayurvédica, todos eles têm hospitais de ponta. A diferença entre nós e eles é que eles têm, primeiro, profissionais, nós também, graças a Deus, já temos, espalhados aí pela cidade, profissionais, eles acreditam na medicina natural, usam bem os profissionais e usam os produtos seguindo o método adequado para fazer resultado. E é o que nós haveremos de nos encaminhar para. A utilização, não, o uso racional dos remédios e dos medicamentos, quando usar um e quando usar outro, já falei aí. A utilização é processo complexo, com múltiplos determinantes, envolvendo diversos atores. Quem é o primeiro ator na história? No uso, seja de medicamento ou de remédio. O primeiro ator, o principal, somos nós. Nós já chegamos ao ponto de não nos sentirmos o principal, de tal maneira
que a gente sai de um consultório médico sem conseguir ler a letra do profissional e sem querer saber ler aquilo. Aí chega lá na farmácia, tá a Nádia de balconista, entrega para uma balconista, olha, tá aqui a receita. Eu não entendi nada. Uma balconista que às vezes sabe menos do que quem está ali como cliente, que vai ler e vai nos entregar o que ela entender. O que ela entender. E nós vamos tomar sem ler a bula. Gente, passo por essa experiência muitas vezes, viu? Já chega na nossa mão, já é a pessoa levando o problema que isso deu. Porque o médico receitou com uma letra que ninguém lê. Como nós não cobramos dele, doutor, leia aqui que eu vou escrever a lápis, ou eu vou escrever com minha letra debaixo da sua. Porque se a gente ficar a comunidade inteira fazendo isso no consultório deles, pondo eles para perder tempo nos esperando escrever, ele vai escrever melhor. Mas ele não precisa escrever melhor. Mas tinha uma lei que tinha botado para eles botarem agora direito. Mas está cumprindo a lei? Ah, pois é. Mas a lei quem vai fazer cumprir somos nós. Não vai ter. Quem tem dinheiro para pôr fiscais vigiando médicos se inscreveu direito? O fiscal tem que ser o primeiro ator. Que somos nós, o paciente. E não somos pacientes. Nós temos que sair da condição de paciente para fazer uso racional de medicamentos do sistema de saúde. Nós temos que sair da condição de paciente para a condição de agente na minha saúde. Eu sou agente da minha saúde. Ô doutor, eu não entendi nada que o senhor escreveu. Fala aí o que é que eu vou escrever com minha letra. Lê a bula. E na hora que comprar lá, lê a bula. Ah, eu estou com um incômodo no estômago, eu tenho azia, eu fico regurgitando ácido e tal. Aí receitou um troço lá, a gente leu. Infelizmente não posso falar o nome do troço, que todo mundo está aí tomando. Aí não fale, por favor, eu não. Bom, aí nas contraindicações estão lá coisas horríveis. Aí eu vou tomar? Eu não. Eu nem entrego. Mas a gente tem que ler. Só vai saber se ler. Se a gente passar a ler bula, eu não sei se sabem, bula segue lei. É uma das coisas que seguem lei no país, é bula. Existe a lei para a bula e o laboratório tem que seguir, e ela é uma das coisas que segue. Está tudo descrito ali, os males que aquele produto vai fazer. Os efeitos colaterais. Aí a gente não lê, toma, para depois ter os inconvenientes. Nessa história de a gente não ler, não querer saber, influências para indicação, prescrição e uso. Quem é o primeiro que influencia o médico a continuar prescrevendo o que mata a população? E o laboratório fabricando? Nós não fazemos uso racional, que é o uso à luz da nossa razão. Racional é isso. Uso à luz da minha razão. A minha razão diz para eu não usar, porque eu li a bula e tem isso. Doutor, estou ligando para o senhor, não vou usar porque realmente eu vi que meu incômodo é menor do que o que esse remédio diz que pode fazer. Nós não temos, inclusive, que simplesmente nos omitir de comunicar com o médico, não. Não estamos falando disso, não, de traição, não. Estamos falando de pessoas agentes na saúde. O uso racional é isso. Eu sou agente da minha saúde, eu vi que pela bula, os males que ele faz são maiores do que o que eu estou sentindo, e o que eu estou sentindo, quem sabe se eu buscar essa mudança, mais essa, eu vá resolver isso, eu não vou usar. Por quê? Nessas influências, nós vamos influenciando o médico a continuar prescrevendo, o laboratório a continuar fabricando, as comunidades de pessoas mais simples serão as mais prejudicadas, porque são sempre mais vulneráveis. Estaremos usuários não conscientes, não respeitadores do que nós somos um espírito, trazendo um corpo, uma unidade maravilhosamente coordenada, que está na nossa responsabilidade cuidar.
nesse caminho que nós vamos não olhando adequadamente, nós não temos tido atenção com esse quesito aqui, que é o tempo de meia-vida dos medicamentos. Vocês não precisam saber o nome, mas eu ponho porque eu acho que é importante eu trabalhar com os nomes corretos. O tempo de meia-vida é ele quem determina os intervalos que um medicamento deve ser consumido. É o tempo que o medicamento leva no nosso organismo para ter metade dele metabolizada e metade estar circulando no sangue. Então, a gente tomou lá 20 miligramas. O médico receitou 20 miligramas a cada 12 horas. Isso significa que da hora que eu engolir os 20 miligramas, quando completar essas primeiras 12 horas, no meu organismo vão estar circulando 10 miligramas. Nesse tempo aqui que eu tomei, ele está sendo metabolizado. É o organismo quebrando, transformando nos elementos químicos que compõem a molécula, utilizando e já começando o restauro, fazendo o restauro, seja lá do que for. Aí, quando está com 10 miligramas, a gente entra com mais 20 miligramas que o médico prescreveu. Aí a gente vai ficar, essa primeira dosagem ela fica menor, mas inclusive saber se o organismo vai receber bem o medicamento, se ele vai lidar bem com os 20 miligramas. Aí quando ele já reduziu a metade, que tem 10 miligramas, no exemplo aqui, a gente entra com a outra dose de 20, passa a ter 30. Com esses 30 a gente vai metabolizando e o organismo se restaurando, trabalhando. Vão sobrar aqui metade, 15. Certo? Aqui tinha 30, aqui agora tem 15. E eu entro com mais 20 miligramas, que vão compor 35, e o organismo vai continuar a sua caminhada metabolizando. E aí o restauro vai acontecendo, seja lá o que for que tem que tratar. O que nós às vezes fazemos nessa falta de racionalidade para o medicamento? Ah, sim, eu não pus o relógio para despertar. Eu esqueci. Aí toma 24 horas depois. Já perdeu o encadeamento. O que o organismo tinha começado. Então toma 40 aí, já vou para aí, que é o pior. O que tinha começado, volta para zero e tem que recomeçar. E assim vai nessa desordem e o medicamento não faz resultado. Ou então, como eu esqueci de tomar esses 20 aqui, eu vou tomar ao invés de 20, 40. Aí aqui, neste caso aqui que esqueceu, a pessoa faz subdose. Subdose não trata. No outro, ela faz overdose, que é desastroso para o resto do organismo. Às vezes não mata, mata aos poucos. E vai dando trabalho para a família e para o sistema de saúde. Nós temos uma seriedade com medicamentos. É de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas. Tem um aniversário para ir, põe no bolso. É vidro de líquido, passa com um vidrinho pequeno. Tem um vidrinho pequeno em casa, miudinho, que cabe no bolso, cabe na bolsa. Leve e tome. Faça as coisas na hora certa, no tempo certo, na dose certa. Porque o organismo é ritmado e é organizado. Deus já nos permitiu esse nível de evolução onde nós temos um sistema coordenado que não é uma máquina. Importantíssimo é isso. Nós ainda estamos considerando nosso organismo uma máquina. Que eu trato meio mal agora, mas depois eu dou só um consertinho nela e ela volta a ser boa. Nem sempre. Porque alguns consertos nunca mais serão o mesmo.
Ficou clara essa coisa do tempo de meia-vida dos medicamentos? Pois é, mas se Ficou, você continuar, você parou ali em 35, mas se você continuar, vai aumentando, aumentando, aumentando e a gente toma esse remédio há um ano. E o organismo vai especializando em metabolizar, vai alterando os ritmos e ele não vai deixar crescer muito. Porque ele vai se qualificando para metabolizar. Ele só vai nos primeiros dias deixar aumentar a dose. Depois ele vai otimizando o metabolismo. Alguém aí já morou em algum lugar que quando chegou nos primeiros dias que comia determinadas coisas, fazia intolerância e depois o organismo foi, porque o seu organismo vai produzindo, vai otimizar. Parabéns pela colocação, viu, que eu ia esquecer de falar. O organismo vai otimizar a produção de enzimas, vai otimizar os ritmos de trabalho daquele medicamento e ele vai estabilizar para fazer direitinho as compensações na medida em que nós fazemos o ritmo adequado com as doses adequadas. Porque senão também ele não tem referência para fazer o aumento das enzimas que metabolizam o medicamento, o aumento dos fluidos corporais, a coordenação disso tudo para ir fazendo acontecer de ficar a dose certinha nos espaços de meia-vida. Infelizmente o tempo acabou, os slides não. No nosso próximo encontro que eu estiver aqui, a gente continua o final desse trabalho. Tá Tão bom que passa rápido, né? Pois é. Ah, que pena que essa música. E a bis. E é bom, dura pouco. Aqui estamos reunidos em nome de Deus, de Jesus, com certeza poderemos pelos Espíritos bons, pedindo que todos nesse momento façam reflexão, meditação, portanto, elevem o pensamento através da prece. Pai, reunidos em vosso nome, com a certeza do bem, da luz, procurando sempre aquilo que representa equilíbrio humano, regeneração espiritual, esperamos contar com a presença